Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Lapidário. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que eu admiro muito, Juliana Tranquilini. Seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada pelo convite. Admiramos, né? Admiramos. Então a Ju fala sobre marca pessoal, uma coisa que é tão importante para o médico, né? Então, Ju, a gente vai deixar tu fazer as apresentações mais profundas sobre ti mesmo. Falar sobre mim é uma coisa que eu peço para os médicos. Vamos organizar a narrativa. Porque quando é para a gente, né, é mais difícil. Sim. Mas eu sinto essa mesma dor. Bom, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Juliana Tranquilini. Eu venho de uma carreira executiva, sempre dentro da área de marca e comunicação. E depois aí de quase 20 anos como executiva de grandes marcas, marcas corporativas como Natura, Havaianas, trabalhei em agência também. Você fazia o que exatamente nessas... Eu sempre fui head de comunicação e marca. Então eu fazia estratégia de comunicação para os públicos, né? Dentro de comunicação, existia área, por exemplo, na Natura eu era como head de comunicação Brasil e América Latina. Então, é uma área que desenvolvia a comunicação para a consultora, que era a minha área especificamente, para a área de vendas, para o canal, né? Então, eu fazia essa... Para Havaianas, eu já fazia a comunicação para o público final. Então, eram as propagandas, a experiência de loja. Então, essa coisa de experiência de loja, que o médico, né, tem um valor muito importante na experiência de consultório, a gente fala. Então, por exemplo, a loja da Oscar Freire, foi na época que eu estava trabalhando lá que a gente fez o lançamento, toda da questão da arquitetura, da loja e tal. Então, cada empresa tem uma estrutura, né? Então, na Havaianas, eu acabei atendendo todos os públicos. Na Natura, era uma empresa bem maior, então eu atendia toda a estratégia de comunicação para o canal, para a área de vendas, para as consultoras, que na época, sei lá, 20 milhões de consultoras, nem me lembro, mas muita gente. Só para eu ter noção, qual o tamanho de um time que trabalha num projeto desses? Por exemplo, num da Natura ou na Havaianas? A Natura bem grande, na minha época, tinha uma estrutura grande, a gente tinha parceiros também, que desenvolviam a revista Natura, que foi quando eu comecei a trabalhar lá, a gente fez a mudança da revista Natura, e eu acho que a Natura me moldou muito, né, e conhecer e entender o valor de uma marca de verdade, né, que lá tem muito propósito, né? Eu brinco até hoje que eu falo que a Natura não nasceu para vender shampoo para lavar o cabelo. Ela vende o ativo, ela vende a sustentabilidade, ela vende uma história, tem uma narrativa. E como que eu faço chegar a essa história até a consultorinha lá do norte do Pará? Então, como é que eu faço que aquela comunicação ela reverbere numa ponta de forma igual? Então, é muito interessante. Essa marca viva por tantos anos, né? Porque, tipo, a Natura, olha quantos anos que eles têm de marca e é uma potência. Hoje é uma das maiores do mundo, porque comprou a Avon, né? Então, ele é um grupo. Tem a Body Shop, tem a Avon, tem a Aesop. Então, é uma marca gigante, é uma das maiores do mundo mesmo. Então, e o fundador, que é o seu Luiz Seabra, que, inclusive, está no meu livro. Assim, para mim é uma honra. Ele fez o prefácio do meu livro, que eu vou falar para vocês aqui depois, que foi um presente para mim. Então, a Natura me moldou muito, assim, a ter essa relação. E outra coisa que é muito interessante que eu aprendi lá é entender e valorizar o comportamento do consumidor, sabe? Não vou lançar um produto sem saber exatamente como é o público, como ele interage. Então, a gente fazia muita pesquisa de mercado também. Então, ainda que eu estivesse na área de comunicação, porque produto que faz mais pesquisa de mercado, eu recebia todos os insumos para analisar, né, todo o conteúdo de produto e como é que eu vou comunicar isso para o público. Então, eu tinha que comunicar para dois públicos. Para a consultora, que era assim, que precisava passar para o consumidor dela, né? E a Natura é uma empresa de relação, né? Muito de relação. Então, eu acho que me moldou muito, assim, a minha paixão. Eu sempre gostei de trabalhar comunicação a vida inteira. Eu já sabia que esse seria, né, a minha carreira, o meu foco desde sempre. Mas eu acho que lá na Natura eu consegui identificar alguns elementos e entender o valor de uma marca mesmo, né? E eu acho que foi uma escola, eu acho que quem passa por lá se apaixona. Então, eu falo que eu saí de lá, mas a Natura não saiu da minha vida, né? E que bom. Casei na Natura, né? Assim, meu marido atual Nessa época, você já tinha vontade de empreender? Não. Não? Nenhuma?
Você nunca imaginava que você iria empreender? Eu sempre gostei muito de seguir a carreira executiva. Eu gosto da troca, eu gosto do time, eu gosto de equipe, eu gosto de Trabalhar com gente. trabalhar com gente. Eu gosto de ter perspectivas diferentes que me provocam. E tanto é que quando foi difícil sair do mundo corporativo, porque eu tinha um sobrenome, né, que me sustentava, Gil da Natura, Gil da Havaianas, né? Te dá uma segurança de uma certa forma. E eu sempre me desenvolvi muito profissionalmente, porque acho que as empresas, eu tive sorte que as empresas que eu trabalhei, elas sempre valorizaram muito o funcionário, né? E te incentivavam e tal. Mas quando eu resolvi empreender, foi difícil, né, abrir, né, de fato, falar assim, vou empreender. Tanto é que eu fiz uma primeira tentativa, eu falei, não vai dar certo, voltei para o mercado. E aí eu falei, não, agora entendi que é a hora, fiz o meu primeiro aprendizado de empreender. E como que hoje eu cubro essa lacuna de não ter um time, de não ter pessoas onde eu possa trocar, eu faço muito curso. Eu falei para você, né, Pedro? Eu não paro. É uma forma de estar com as pessoas. De ter troca. Inclusive, você tá fazendo quantos no momento? No momento, eu tô fazendo 3. Eu cheguei aqui, todo mundo falou, ai, ela faz tantos cursos. Não, e não é 3 cursinhos de marketing digital. É 3 super especializações. Quais são os 3 cursos que Eu você tá estou fazendo? fazendo os 3 em Stanford, dessa leva. Eu estou fazendo um de AI para líderes, Super importante. que é super legal. Que hoje é o último dia do curso que é presencial, então eu estou aqui com vocês, perdendo a formação. Mas tudo Que bem, honra. eu participo. Somos privilegiados. Esse é um curso de 8 semanas muito legal, a troca é muito rica. Eu estou fazendo um de comunicação para carreira tech, para quem que trabalha com TI, com tecnologia. Que ele fala muito de comunicação não verbal, e eu estou fazendo um outro quer dizer, já fiz, acabei agora, antes de vir para cá, que é um workshop de comunicação, autenticidade e poder para mulheres. Então, um de AI para líderes em geral, um de autenticidade, comunicação e power para mulheres, e um para comunicação verbal e não verbal para carreira de tecnologia, que serve para qualquer de nós. E tá, legal. Então, só pra gente fechar esse gap, né, que a gente abriu. Então, você trabalhou durante muitos anos nessas empresas como carreira executiva e você, do nada, começou a empreender. Sim. Qual que foi esse gatilho de você ter começado? Por que você começou? E conta um pouquinho da sua trajetória. Assim, você foi morar no Vale do Silício quando, por exemplo? Tá. O gatilho, respondendo a primeira pergunta, eu acho que foi uma inquietude minha, porque ainda que eu tivesse uma carreira executiva, eu sempre tive um mindset empreendedor. Eu acho que tem muito isso, né? A gente falou ontem, né? Tem gente que nasce para ser funcionário e tem gente que nasce para ser empreendedor. Mas é que você tinha, por exemplo, uma mentalidade de executiva. Sim, eu acho que o meu mindset sempre foi empreendedor dentro de empresas. Entendi. Como executiva, né? Porque eu sempre busquei pensar diferente, entender o negócio de forma diferente, provocar. Então, sempre tentar sair fora da caixa, mesmo que... Porque, às vezes, a organização ela é bem, né, padrão. Ela é engessada, pode ir até um lugar, né? Mas... E eu sempre fui abrindo um pouco as arestas. Então, eu acho que esse mindset sempre percorreu, assim, a minha trajetória como profissional. E eu acho que o gatilho foi... a minha última experiência corporativa foi numa agência, que é uma agência incrível, uma das agências mais premiadas do Brasil, que foi a Almap. Estava dentro de uma área dentro da Almap, que é a HL. E estava achando os processos, assim, um pouco ultrapassados em algum... Não que a Almap seja ultrapassada, é uma empresa super para frente, assim. Mas os processos de marca, de planejamento, eu falo, não é possível que a gente está isso há 10 anos atrás. Sim. Que a gente está no mundo de hoje tão acelerado e os projetos duram meses de marca, fazer pesquisa dura 8 meses, um planejamento longo, a gente tem que ter mais agilidade. E o cliente às vezes nem quer esperar. Vai, exatamente. Não vai. A gente estava na transição, assim, de começar a verba da propaganda, que sempre ditou, né, as marcas, a gente sempre fazia grandes campanhas na TV. Então, essas campanhas, o dinheiro da TV estava indo para outros lugares, para o digital, para a experiência. E aí eu falei, a gente aqui vai começar a perder negócio como agência que só olhava para propaganda até então. E a minha área começou, a HL, ela olhava para outras
experiências e outros contatos do consumidor que não fosse só propaganda. Só que era muito lento ainda, todo esse processo, né? Eu falei, não, a gente precisa ter mais agilidade, já ainda com essa carreira, com essa mente de empreendedora e inovação, porque eu gosto de olhar para o que tem de novo, qual que é o próximo passo, tanto do mercado quanto o meu. E aí eu falei, preciso olhar o que tem de novo. Aí fui para o mercado e fiz uma pausa para olhar o que estava tendo de novo. Então, fui olhar Google Sprint, o Agile, que é uma metodologia Agile. Fui olhar coisas novas, fui ver Singularity, fui ver, enfim, olhar o que tem dentro da minha área de comunicação e marca. Nessa pesquisa, nessa busca de olhar o mercado, eu cheguei no personal branding. Falei, gente, eu trabalho com branding há 25 anos e comunicação e nunca nem ouvi falar em personal branding, marca pessoal. Isso 10 anos atrás. Falei, esse negócio acho que pode ser interessante, porque hoje em dia, com a internet, todo mundo tem uma voz. Todo mundo é uma marca, Todo mundo é uma marca. E para mim, era o prato cheio, porque eu amo marca e amo pessoas. Então, eu consegui juntar as minhas paixões, né, numa coisa que, tipo, veio dentro desse estudo de olhar o mercado. Eu falei, deixa eu entender um pouco mais essa história, né? E aí chamei Suzana, minha sócia, falei, olha... Já conhecia ela Já há 20 anos atrás, a gente trabalhou juntas. Vocês trabalhavam juntas? Trabalhamos na Natura. Eu falei, eu acho que isso pode ser interessante. Suzana Mineirinha falou, não, vamos devagar. Falei, isso pode ser legal. Não, mas não vamos... Não, a gente não quer se aventurar e falar, trabalhei com marcas corporativas, vou fazer agora marca pessoal, não sou ainda que eu use muito da minha experiência. Então, a gente resolveu fazer uma certificação mesmo. Fizemos uma certificação de personal branding na Califórnia. Depois que a gente tirou o certificado, a gente resolveu desenvolver o nosso método. Então, foi muito de uma inquietude minha do mercado, que eu resolvi empreender, e eu acho que era uma dor que eu identifiquei que já estava começando a surgir aqui nos Estados Unidos muito mais, mas que aqui no Brasil ainda ia explodir. Porque quando a gente começou a falar de marca pessoal, até olhar mercado, fazer certificação, demorou aí, sei lá, um ano. Então, a gente lançou a Betafly oficialmente em 2017, 2018, mais ou menos. Ninguém falava em marca pessoal. Ninguém falava mesmo. Sabiam que era marca pessoal, né? Tanto é que a gente... O Instagram era super novo, né? Nessa época. Tava nascendo. Então, eu ainda tive uma etapa de ter que educar o mercado. Olha, marca pessoal não é coaching, marca não é logo, marca pessoal não é marketing digital, não é falar do Instagram. Marca pessoal é um processo estratégico para a gente construir a tua reputação e chegar na percepção e no valor de mercado que você quer ter, né? E é uma jornada, claro. Então, a gente teve que educar um pouco o mercado nesse começo. As pessoas falavam, nossa, você é coach? Não. Confundiam, né? Antigamente confundiam muito a marca pessoal com coach. Ou com imagem de roupa, né? Que faz parte da sua marca pessoal, sem dúvida nenhuma. Mas não é isso, só isso. Porque imagem, Instagram, é uma das formas de expressão da sua marca. Como a sua marca é expressa no mercado. Mas antes disso, eu tenho que tem uma estratégia. Eu tenho que entender quem eu sou, como eu sou percebido, como eu quero ser percebido pelo mercado, ou seja, qual é a marca que eu quero deixar no mercado, de fato, né? Muitas pessoas não pensam nisso, né? O significado da palavra marca, que é deixar a sua marca. Uma marca. E o significado marca vem do latim, brand vem do latim. Você sabe Qual que é? É marcar a ferro, um gado a ferro. Esse é da onde vem essa história. Marcar para sempre. Marcar o ferro a gado, era o brand. Sim. Então, porque antigamente eles usavam marcar o gado a ferro para identificar como a sua propriedade. Então, aquele gado é propriedade minha. E é isso, marcar é a marca mesmo que eu quero deixar no mercado, que é sobre isso, né? E aí tem a jornada de marca pessoal, que é uma jornada, né, que é profunda mesmo. E que não é todo mundo que às vezes está preparado para encarar e fazer. Existe no meio. Ou não está pronto e tudo bem. Então, vai chegar uma hora que provavelmente ele vai falar, acho que eu preciso me entender melhor como marca e poder comunicar e me expressar de uma forma correta e autêntica que seja eu de verdade. Né? Porque às vezes o médico, o profissional médico se perde no caminho nessa história. Eu ia te perguntar, o que te levou assim, a focar no público médico, né? Porque o médico e
como tu vê, assim, o futuro das marcas dos médicos, né? Sustentando no longo prazo, assim como a Natura. Sim. Como sim. faz? É engraçada essa pergunta, porque quando a gente começou a Betafly, naturalmente, por sermos executivas, a gente desenhou um método para atender executivos e empreendedores, que eu tenho muita proximidade com o público empreendedor. Além do meu marido ser um grande empreendedor, eu estou ali no Vale do Silício, então tenho uma leitura, acesso, né, a tudo que está acontecendo. Então, ele foi desenhado para isso. Depois de um ano, a gente demorou 8 meses para modelar o método, pivotar o método, ter certeza que a gente poderia lançar no mercado e falar, agora está pronto. Então, lançamos, depois de 8 meses, rodamos o produto, inicialmente para empreendedores e executivos. E aí, isso foi em 2018, a gente lançou, em 2009 rodamos, aí no final de 2009 eu comecei a olhar muito o Instagram dos médicos e falar assim, gente, tá tudo igual. Eles não conseguem se diferenciar. Como que o paciente... Assim, ele não está conseguindo facilitar a vida do paciente para escolher ele. Como o paciente olha, né? Porque eles começaram a aparecer muito mais no Instagram, no online. Eu falei assim, mas está muito difuso isso. Não está claro para o paciente por que ele faz a escolha por um profissional ou outro profissional. Todo mundo falando a mesma coisa, do mesmo tecnologia, do mesmo produto, da mesma tendência, Tá, mas qual é a tua voz como médico para falar disso? Qual é a tua conduta? Qual é a marca? Como que você envelopa a tua comunicação e a tua narrativa para falar esse produto, essa tecnologia ou esse protocolo, seja lá o que for? Que você acha, né? Para não ficar todo mundo falando igual, então, não tinha no Instagram e repetir. Então não tinha um posicionamento. Aí eu falei, acho que tem uma oportunidade aí. Né? E aí eu fui estudar o mercado médico e depois eu entender um pouco, né, quais eram a questão de ética médica dentro da comunicação. Sim, e tal. aí foi adaptando, né? E aí eu desenvolvi, dentro do nosso método, eu pivotei um método exclusivo para médicos. Uau. Que aí eu falo só com um profissional da saúde, com o médico, porque tem uma abordagem que é diferente do empreendedor executivo. Ainda que o médico é um empreendedor, né? Sim. Mas aqui dentro do núcleo, a gente chama unidade de negócio dentro da Betafly, que é a unidade de negócio de médico, eu tenho ali uma abordagem que eu tenho que falar com a clínica, eu tenho que falar de jornada de paciente, então tem outras... Então é todo o método adaptado para a vida do médico. E aí foi um método Fly exclusivo para médicos. Mas isso que você falou é muito importante. Tem uma frase que eu acredito muito, que é: quem não se posiciona, quem não define seu posicionamento, acaba sendo posicionado. Então, o médico, se ele não se posiciona, se ele não fala dos valores dele, se ele não tem uma causa, se ele não se diferencia, ele vai ser colocado na mesma estante que todos os outros médicos, certo? Então, você deve ter percebido isso, né? Que, querendo ou não, segue um efeito manada, existe isso. Pô, muitos postam a mesma coisa, né? O mesmo estilo de conteúdo. 5 dicas para eliminar as rugas. Sim. É sempre conteúdos clichês, digamos assim, com uma falsa cientificidade em muitos casos e trazendo uma vertente de um glamour que não precisa estar ali. E que é só para pertencer a uma comunidade de pessoas, a um grupo. Exato. Quanto repertório médico tem, né? O repertório dele, porque ele é um dos profissionais que mais tem repertório para contar a mensagem dele, para colocar a mensagem dele do jeito dele. Não precisa imitar ninguém. Não deveria, porque cada um tem uma marca que é única. Sim. E é exatamente esse ponto, quando você fala do posicionamento, é isso, né? Qual é a posição que eu vou ocupar no mercado? E quando a gente entende esse posicionamento, a estratégia de comunicação, ela está pautada em cima do posicionamento do DNA da tua marca. Aí eu sei qual é a minha voz. Eu sei como eu vou me comunicar, onde eu vou comunicar, para quem eu vou comunicar, qual é a mensagem que eu vou falar, porque a gente tem que definir a mensagem que vai reforçar aquela imagem, aquela percepção de marca, porque marca é percepção. Então, qual que é a percepção? Então, eu tenho que ter uma mensagem bem clara, definida, 3 grandes mensagens, e é isso, não tenho que ficar... E aí, quando a gente define a estratégia de comunicação, eu posso falar de um tema, por exemplo, que todo mundo fala no momento, mas eu vou envelopar do meu jeito. Aí tá tudo certo, porque é a minha abordagem, é a minha voz daquele tema específico. Ser criativo, né? Fazer de uma forma que chame a atenção do seu jeito único, de fato. E não simplesmente ir lá, por exemplo, pegar o tema que tá em alta e replicar o que tá todo mundo falando.
Não façam isso, médicos. Não peguem temas que está em alta e replica. Qual é o teu jeito de falar sobre este tema que está em alta? Sim. Por favor, não E qual que é o seu objetivo Qual é o seu também objetivo? em falar sobre esse tema? Porque não adianta você ver um tema super relevante, tá todo mundo falando, você vai falar também, mas... Talvez não precise, porque Talvez não não faz precise. parte, né? Porque senão vai ter resultado E como muitas vezes pode nenhum. ser sofrido, né, também, porque às vezes ele acha que ele precisa inventar a roda para falar sobre aquele conteúdo. Nossa, eu tenho que fazer um vídeo, tem que ter isso, isso e aquilo, porque fulano fez. Mas será que precisa? Será que não pode ser de um jeito simples, que é o teu jeito? Então, eu acho que é muito isso. E aí a pergunta é, qual é o meu jeito, né? E aí uma jornada de marca pessoal te dá tanta segurança e clareza para você entender qual é o teu jeito para falar deste tópico, deste assunto, ou eu não entra na minha estratégia de marca, porque não faz parte do meu objetivo, falar desse assunto, então eu não vou falar. No final, quando o médico faz uma jornada de marca pessoal, ele fica tão mais seguro. E às vezes ele tem ali uma equipe que direciona ele para fazer uma abordagem ou fazer um post, e ele tem segurança e fala assim: esse post não está alinhado com a minha marca, eu não vou fazer. Não sou eu, não é autêntico. Disso aqui eu não falo. Eu não falo. Ou disso aqui eu falo deste jeito. Então, Maravilha. E assim, vou fazer uma pergunta primeiro, que é que eu tenho mais curiosidade. Você foi executiva durante muito tempo, você começou a empreender e começou a formar a sua própria equipe. Mas é totalmente diferente você ter a sua própria empresa do que você entra a empreender. Quais foram os principais desafios que você enfrentou no começo, que você Como enfrenta hoje? empreendedora? Como Para empreendedora. criar a equipe, né? Exato, para criar a Tu equipe. mesma ter tua própria equipe. E penso que você lidou com isso muito bem, porque quem lida com pessoas muito bem. Eu acho que não foi nem equipe a minha maior dificuldade. A minha maior dificuldade foi captar clientes. Captar cliente. Isso é Venda. interessante, vender. Porque eu, como executiva, sempre estava sentada na cadeira e as coisas vinham para mim. Eu não precisava correr atrás do dinheiro, mesmo porque meu salário no final do mês, tendo ou não tendo Garantido. cliente, estava lá. Ok, tava lá. Né? Mas eu acho que... primeiro, eu acredito que a venda ela tem que ser de uma forma muito natural. Né? Sim. Eu não gosto dessa coisa muito forçada, agressiva, E sabe? também nem cabe para todo mundo. Não cabe para todo mundo. Então, E é o seu essa foi a posicionamento, dificuldade. né? Que é o que a gente Que é o tá meu tanto falando. posicionamento, Exato. exatamente. Então, eu acho que ir atrás dos clientes, eu acho que num primeiro momento foi o maior desafio. Eu acho que mais isso, porque o outro desafio para mim, que foi um buraco que entrou, era não ter equipe, né? Como eu tinha uma estrutura que me desenvolvia, né, intelectualmente, porque essa parte intelectual para mim é muito importante. Sim. E no corporativo eu estava muito viva. Foi aí que eu busquei, então, uma outra forma de fazer cursos, interagir com pessoas de mentes diferentes, porque eu gosto de ser provocada, eu gosto de ter alguém que fala assim, talvez do teu ponto de vista possa ser diferente, pensar de uma forma diferente, porque você empreender e você sozinha, ainda que eu tenho minha sócia, às vezes a gente fica míope no negócio, e eu gosto de ter uma outra... Eu senti isso também, e quando eu saí, eu também era sócia de uma empresa, né, e saí da sociedade, e o primeiro ano é muito isso. Ai, meu Deus, eu tinha uma equipe gigantesca, e agora? A equipe tá menor, como é que eu faço? Eu quero continuar tendo interação com as pessoas, então acho que essa é a parte mais... E readaptar, né? Readaptar. Começar de novo. E buscar brechas que cobrem aquilo que te fazia falta, para você não ficar desmotivada, porque às vezes... porque eu estava muito realizada com o formato, né, da Betafly, que eu consegui unir paixões muito importantes para mim, assim, de cuidar de pessoas e cuidar de marca. E eu falei, poxa, não é porque eu não tenho interação que eu vou desistir. Pensei, a gente sempre pensa em desistir. Então eu falei, acho que eu encontrei um caminho de continuar e persistir no meu... E o teu caminho foi melhor ainda, porque tu conseguiu melhorar ainda o resultado. Quanto mais tu estuda, mais tu melhora os teus clientes. Mas eu incorporo no método. Eu falo que o nosso método é um método que é vivo. Então eu sempre trago insights, inputs e vou atualizando. Agora é o que a gente faz com o AI dentro, né, dessa missão de comunicação.
E trabalhar com a marca pessoal, acho que é isso também, né, Ju? É trabalhar com coisas que são vivas, porque trabalhar com pessoas também é diferente de trabalhar com uma empresa. Uma matemática. Essa pessoa, ela muda também, Sem ela dúvida. passa por processos, tipo, um ano tá acontecendo isso, daqui a pouco, ou meses, né? Um mês ela já tá cheia de outras novidades. E interessante você falar isso, porque o nome da nossa empresa nasceu muito em cima desse conceito, que é viver em beta, né? Beta que está sempre em desenvolvimento, na tecnologia o beta está sempre se desenvolvendo, e fly que é voar. Ou seja, a gente não tem que esperar estar pronto, a gente está sempre se desenvolvendo como ser humano, mas a gente tem que voar porque a gente tem que ir testando, deu certo, não deu, volta, não deu. Então, Beta Fly vem disso. E o nome é muito curioso, porque como a gente chegou no nome, né? Quando eu comecei a empreender com a Suzana, viemos as duas de comunicação e marca, a gente ficou um bom tempo para definir o nome da empresa, porque a gente ficou acho que 8 meses sem nome. Eram as meninas do branding. Mas não tava nada Betafly, então. Nada. Eram as meninas do branding. Aí eu chegava nas reuniões, a gente atendia, enfim, estava no começo ainda, modelando. As pessoas vinham, as meninas do branding. Eu falei, Suzana, não dá pra gente ser as meninas do branding. Né? A gente já tem 25 anos de carreira. E não Pior que comigo ainda acontece assim, ó, Júlia, eles marcam reunião comigo e colocam Sabrina da empresa tal, por da outra empresa. E eu, gente, eu não tenho mais esse sobrenome. Mudou. Aí pior. Verdade. Eu sou Sabrina da Sabrina. Sabrina de mesmo. mim. Isso é o melhor para uma marca pessoal, sabe? Então, e aí a gente vinha nome, olhava nome, ela não gostava, eu não gostava. Aí quando ela gostava, eu não gostava. Aí eu falei, eu medito, eu adoro meditar. Parte da minha marca, além de esporte, de olhar e cuidar das minhas 3 filhas, é meditação. Eu fiz vários cursos de meditação. Admire minha próxima meta, meditar. Eu medito. Nossa, eu gostaria de aprender Então também. vamos falar um podcast só de meditação aqui. E aí fiz alguns cursos e um monge, que é o nosso monge assim, muito próximo da família, que nos guiou e nos ajudou nas formações de meditação, estava vindo lá o mestre da Índia dele, e ele ia fazer um retiro na Amazônia, no Mato Grosso, enfim. E aí convidou eu e minha família, meu marido fez a mesma formação de meditação, e falou, olha, o monge está vindo, né, com mais uns outros 2 monges, eles querem passar uma semana num retiro e tal, vocês não querem ir? Eles convidaram um pouquinho, bem poucas pessoas, eram 4 famílias só. Aí meu marido falou, vamos, eu falei, claro que vamos. Aí eu liguei para a Suzana e falei, Su, eu vou no retiro dos monges e vou voltar com o nome. Se eu não voltar de lá... Não tem mais sociedade, acabou. Eu vou voltar com o nome. E aí eu fui com esse conceito, né? A empresa de marca pessoal, da gente se desenvolver. Conversei com o monge. Falei, olha, eu vim aqui em busca de muitas coisas, mas eu vim aqui em busca do nome da minha empresa. E aí ele deu 2, 3 nomes que a gente já tinha pensado, mas que não tinha sido validado nem por mim nem por ela. As 2 tinham que se sentir confortáveis, né, com o nome. E aí a gente estava lá com os monges navegando no rio, lá, enfim, da Amazônia. E aí eu pensando no nome, eu falei, eu tenho que vir com esse nome, com esse nome. E na hora passa uma borboleta. Eu falei, Betafly. Na hora. Na hora eu virei pro marido e falei, Betafly. Vai ser esse o nome, que tem a ver com butterfly, transformação, também tem a ver com beta, que a gente vive beta. Até parece butterfly, você falar bem rápido. Né? Tudo a ver com marca Veio de pessoal. butterfly, betafly. Pronto. Voltei com o nome. Suzana conseguiu o nome. Ai, não sei se eu gosto. Falei, você vai gostar. Não, tem que gostar. Aí chamei uma aliada, que era a head de marca da Natura, que a gente trabalhava Faça juntas. defesa pra mim. Faça defesa. Vem aqui, você vai ser nossa madrinha. Eu falei, você gosta disso? Não. Adorei. Pronto. Definido. Obrigada, graças a Deus, obrigada para nossa head de marca da Natura. Então, fechamos aí o Betafly. Que legal. Foi assim a história. Que legal. Trazendo agora para um momento prático, para esse médico que ele não é posicionado ainda. Qual é o primeiro passo que ele tem que fazer? Autoconhecimento. Não tem dúvida nenhuma, você tem que olhar para dentro. Porque o autoconhecimento, ele vai te dar o pilar que vai sustentar a tua estratégia de comunicação autêntica. Ele tem que ter essa autenticidade na comunicação. E se ele não tiver essa clareza, né, de quem ele é,
de como ele quer ser percebido, seus valores, visão, paixão, missão, é muito difícil ele fazer essa ponte para levar tudo isso para a estratégia de comunicação dele. Ele vai deixar, no caso, que definam por ele. Porque como ele não se conhece, ele deixa que façam por ele. Exatamente. Então ele pega a rédea da história, né? A gente até brinca na Betafly, a gente fala, você quer ser como o Zeca Pagodinho, que deixa a vida me levar e vamos ver onde vai dar, Sim. né? Ou você assume a rédea da tua história, da tua vida, da tua narrativa e tem intenção para colocar a estratégia, que é a manada. Eu vou com a manada e vamos ver o que vai, aonde vai dar. Ou eu tenho estratégia mesmo. E vou do meu jeito, e esse jeito é único e vai dar resultado. Incrível, Ju. Teu trabalho é magnífico. Nossa, incrível. Obrigada, Incrível gente. mesmo. Prazer estar aqui com vocês. Acredito, sim, que são poucos os profissionais que mantêm, né? Antes da gente começar, te falei, que mantém esse aspecto da emoção. Eu acho que tu carrega isso contigo. Eu acho que isso é da meditação. Pode ser. A gente tá lutando muito e fazendo pouca meditação. Acho que Deve a gente ser. tem que ter um equilíbrio aí. Deve ser. Então, Eu parabéns. já tentei, inclusive, mas não deu muito certo. Mas parece que é um desafio, né, Ju? Não é assim sentar e meditar. Acho que é um Gente, exercício. Meditação, sabe o que é? Como eu comecei? Respiração. Aham. Respiração. E não precisa ser 10 minutos num lugar específico, fazer uma posição específica. Na formação, a gente pratica poses, né, ciclos. Sim. Mas eu sempre falo assim, se a pessoa tem interesse, dá para todo mundo meditar. Eu tenho amiga que fala, meditação não é para mim. Não tem, não é. Dá para ser. Começa com 1 minuto. Respira, fecha o olho e escuta a tua respiração. Só de você ouvir 10 minutos, você ouvir a sua respiração, já é uma forma de meditar. Maravilhoso. Que louco, né? Então começa, Pedro. Vou tentar. A gente vamos vai lá. dormir melhor. Isso, com certeza. Amém. Obrigada, Juliana, Ju. muito obrigado. Gente, prazer, obrigada. Até daria pra ficar mais tempo aqui. A gente tem tanta coisa pra abrir, Não, né? eu quero Mas saber. vamos levar ela pra um lugar Sabe especial. o que eu quero saber? Eu quero saber das histórias do Vale do Silício. Ah, não. Então, vamos falar. Eu quero Você quer saber falar das agora ou vamos fofocas. Nossa, Eu quero Fofocas saber do das Vale do fofocas Silício. tem as do Vale do novelas do Silício. Vale do Silício que a gente acompanha. Algumas. Não, então isso é assunto pra outro podcast. Não, ou pra um lugar especial que a gente vai fazer. Também acho. Já que Pra um nossa lugar audiência especial. tá preparada. Não sei. Eu acho que Já tá. então um spoiler aí, uma Vamos lá. surpresinha e... Olha, onde vocês me convidarem, eu vou estar com vocês. Então, Você já tá convidado, já tá dentro. É só falar bora que eu bora. bora que eu boro, exatamente. Então, ó, acompanhem aí que vem coisa boa, né, Sabrina? Bem, com certeza. Juliana, obrigado pela sua participação mais uma vez. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast do Lapidari. Muito obrigado pela participação de todos. Tenho certeza que todo mundo aqui teve insights muito valiosos. E a gente vê você no próximo.